Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui para a gravação do terceiro vídeo da nossa série, a primeira série do canal, a série que se chama O Fim do Mundo. Nessa série a gente vai tratar sobre questões, já está tratando sobre questões do nosso cotidiano, do mundo atual, porque a maioria de nós nos pergunta, está acabando o mundo? O que está acontecendo? Tantas catástrofes, você abre as redes sociais, são coisas inimagináveis, você abre o noticiário de televisão, notícias que jamais imaginaríamos há tempos atrás. O tempo, as catástrofes climáticas, enfim, o que está acontecendo nesse mundão nosso planeta Terra. Então essa é a nossa intenção e nós viemos agora para o terceiro vídeo. Nesse terceiro vídeo a gente vai falar sobre a teoria dos ciclos. Muito interessante, hein? Muito interessante. Aguarde e vamos nessa então, vamos conversar sobre os ciclos, que vai trazer muitas e muitas novidades para vocês, hein? Nos vídeos anteriores, no primeiro a gente conversou sobre o estágio atual do planeta Terra. Começamos pela base, né? No segundo vídeo, a gente já começou a falar de transição planetária, que é o momento atual que nós vivenciamos, que é uma fase intermediária entre as mudanças que acontecem nos orbes, nos planetas. Já verificamos que o planeta Terra está dentro de caracterizado como um mundo de provas e expiação, no seu segundo estágio, migrando para o seu terceiro estágio, né, que seria num mundo de regeneração. E nesse meio tempo, como falamos no vídeo anterior, tem a transição planetária, que seria como um momento intermediário entre essas fases. E hoje a gente vai conversar sobre os ciclos. Quem fala sobre os ciclos, né? Hoje nós temos vários e vários autores que falam sobre essa questão de ciclos periódicos que acontecem no mundo ou nas coisas, na natureza. Eu me embasei bastante, principalmente nos estudos de Haroldo Dutra Dias, né, que fala muito sobre essa questão. Já vi que Pietro Baldi, um espiritualista, que não faz parte da codificação espírita, mas é reconhecida mundialmente pelas suas obras, em alguma das suas obras ele fala sobre a teoria dos ciclos. Eu não li ainda os livros, futuramente pretendo ler, então vou comentar com base em Haroldo Dutra Dias, entre outros autores da doutrina que defendem essa questão. Tá, mas como assim defendem essa questão? Porque nós entramos num campo praticamente de hipóteses, né? É óbvio que é com base em estudos da história, estudos do que vem acontecendo no país, no planeta, né? Haroldo se baseia nisso, não é algo que caiu de paraquedas, né? Mas, querendo ou não, é um ramo da hipótese, porque ainda não está dentro da ciência, né? Então é importante a gente frisar isso. A doutrina espírita defende que nós temos o livre-arbítrio. Cada um toma as suas atitudes conforme queira, e realmente é assim, né? Cada um faz aquilo que bem entende da vida. Porém, nós temos as leis universais que nos dão norte para fazermos as coisas corretamente. Porém, nem sempre é assim, né? A gente sabe que tem muitos equívocos. Mas existe um norte. E como a gente tem o livre-arbítrio para fazer aquilo que bem entende, a doutrina defende que nós não temos o livre-arbítrio para colher aquilo que subentendemos. Se plantamos feijão, temos que colher feijão. Se plantamos maldade, iremos colher maldade. Se plantamos raiva, iremos colher raiva. Se plantamos coisas boas, iremos colher coisas boas. É isso que a doutrina espírita defende. Porém, esse livre-arbítrio, ele está acometido às individualidades. O que seria isso? Eu posso fazer o que eu bem entendo, mas, conforme a gente vê também em algumas obras de André Luiz, a gente verifica que desde ruas, instituições, cidades,
estados, países e o planeta, as grandes aglomerações elas não estão fadadas ao livre-arbítrio. Como assim? Significa que existem metas a ser cumpridas pelas instituições, pelas macro-regiões, pelos países, até mesmo pelo planeta Terra. E isso fica muito óbvio. Se a gente analisar as casas espíritas, elas são regidas por espíritos protetores, que têm que manter a ordem daquilo. Significa que ela tem um projeto para aquilo ali. E assim é para as cidades, países, para o nosso planeta. Partindo do princípio que Jesus Cristo é o governador da Terra, como nós mencionamos lá no primeiro vídeo, ele, como alcançou a plenitude, né, ele é um espírito puro, um espírito perfeito, significa que ele compreende todas as leis que regem o universo. E nós temos como base, principalmente dentro das lideranças, até as pequenas empresas têm suas metas, não é mesmo? Né, seus objetivos a ser alcançados. Não seria diferente com relação ao planeta Terra, ao Brasil, às cidades e assim por diante. Então essa teoria ela é muito válida. Ela diz que existem ciclos periódicos que as coisas acontecem conforme o andamento da nossa vida, conforme a natureza, conforme o sopro divino de Deus. É sobre isso que a gente está conversando nesse vídeo hoje. Basta olharmos ao nosso redor, se a gente vê, nós temos o ciclo do dia, 24 horas, que não falha, o ciclo do ano, 365 dias, o ciclo das luas, né, minguante, nova, né, lua cheia. Então nós temos vários e vários ciclos. As plantas nascem, tem uma fase para maturação, as frutas, tudo na natureza, ela está engajada em várias sequências. Só que tudo está interligado. E isso que é o mais lindo da criação de Deus. Então, existe uma periodicidade nos acontecimentos. Para quê? Porque tudo tem que andar conforme as regras que Jesus nos impôs ao criar o planeta Terra. Então, não está tudo livre. Apesar de nós termos o livre-arbítrio, a Terra ela tem que cumprir a sua meta, né? Ela tem que cumprir os seus objetivos. E nós, como estamos habitando a Terra, nós temos que andar junto com esse objetivo. A Terra ela vai alcançar, né, como a gente viu, o mundo de regeneração, e a gente precisa acompanhar esse progresso. E precisa haver uma harmonia nas coisas. E quando precisa haver uma harmonia na evolução dos seres vivos, né, dos seres humanos, com relação a toda a natureza, com relação a todo o planeta. Porém, essa harmonia nem sempre se dá como é para acontecer na teoria. O que na teoria deveria acontecer? Nós, seres humanos, deveríamos evoluir intelectualmente e moralmente na mesma sequência, junto, parelho. Só que nem sempre isso acontece. E nós vemos que hoje nós temos um avanço intelectual da nossa população, planeta Terra, porém o avanço moral não se deu por igual. Nós acabamos entrando em linhas que não deveríamos, que a gente vai conversar mais para frente sobre isso. Mas é isso que precisa ficar claro. Jesus Cristo veio até nós, enviou vários emissários para tentar nos ajudar nesse progresso moral, para que conseguíssemos dar um salto evolutivo moralmente, para que assim nivelássemos e acompanhássemos a evolução da Terra. Mas isso foi muito difícil e nem sempre as coisas acontecem conforme planejado, né? Porém, Jesus nunca é surpreendido, ele tem sempre o seu plano. E aí que os seus emissários, os espíritos superiores que auxiliam no progresso da humanidade, têm as suas responsabilidades de fazer com que regiões onde não estão tão evoluídas moralmente, o progresso dê saltos evolutivos numa escala um pouquinho maior do que a normal. Se a gente pegar a quinta obra básica da codificação espírita, a Gênese, a gente vai ver que tem um capítulo que fala sobre as catástrofes em grande escala, né, que acometem regiões maiores, os vulcões, terremotos, tsunamis, entre outros. É óbvio que aí nós entramos numa questão um pouco mais
complexa para falar dos karmas coletivos, mas para que isso acontece? Será que Deus é maldoso? Será que Deus não quer o nosso bem? Nós vemos as coisas com um olhar superficial, porém Deus, o nosso Criador, Jesus, o nosso guia, nosso mestre, e todos os espíritos que auxiliam no progresso, olham de cima as coisas. E quando essas questões acontecem em alguma região, desde um terremoto, a gente sempre vê que, apesar da dor, apesar do sofrimento, que a gente não defende aqui, né? Ninguém aqui gosta de ver as pessoas sofrerem, mas apesar de tudo isso, nós vemos uma mudança muito drástica naquela região. As pessoas se ajudam, as pessoas se comovem, o noticiário passa coisas boas, passa as pessoas se ajudando, voluntários e mais voluntários. E há um salto moral naquela região, né? É óbvio que ali nós temos se cumprindo as leis kármicas de ação e reação, tanto quanto as pessoas, quanto os países envolvidos. Mas a gente não vai entrar nesse assunto. Porém, o que eu quero que todos percebam é que nessas catástrofes sempre se sobressaem as coisas boas, a evolução moral a partir daquele sofrimento. Nós, seres humanos, né, que habitamos ainda um mundo praticamente quase primitivo, né, estamos agora no mundo de provas e expiações, a gente não compreende os efeitos da dor, os efeitos do sofrimento, né, e não queremos ser masoquistas, não é isso, mas é que Deus age ou por amor ou pela dor. Deus não, a sua criação, né, Deus não nos pune, as coisas que vão acontecendo conforme o nosso merecimento. Mas aí seria assunto para mais um vídeo mais para frente. O que eu quero deixar claro é que nesses ciclos que as coisas vão se sobrepondo, a gente verifica que no momento em que não estamos alavancando, avançando junto com questões físicas do planeta, acontecem catástrofes pequenas ou maiores que fazem a nossa população dar saltos evolutivos no âmbito moral. Qual que é a principal intenção, né, quando acontece isso? Melhorarmos como pessoas, mas também como indivíduos, mas também como coletividade. Colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo, né, amar o próximo, auxiliar, trabalhar a caridade. E tudo isso vem para que mantenhamos o processo evolutivo nesse ciclo de evolução do planeta. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai se aprofundar nessa questão do ciclo e nós vamos colocar planeta Terra, nós, aonde estamos, em que ciclo estamos no planeta Terra. E é muito revelador, é muito bacana esse estudo que o Haroldo Dutra Dias nos traz, principalmente embasado no Apocalipse, no Velho Testamento, entre outras obras. Tá? Eu vou trazer para vocês números, se aprofundar um pouquinho mais, onde estamos, em que ciclo o planeta Terra está, nós, né, como estamos, para onde vamos, como vai funcionar e quanto tempo pode durar tudo isso. Beleza? Obrigado, pessoal, agradeço. Se puder, compartilha, né, para que possamos levar mais conhecimentos a mais pessoas e todos nós assim se ajudar nesse processo de evolução. Obrigado, gratidão, fiquem todos com Jesus.